Olá, meus amigos e amigas do Bom Dia, beleza? Tudo bem com vocês? Videozinho sobre a Itália. Algumas curiosidades que se passam aqui no país da botinha. Você tá querendo saber quais são? Então fica comigo aí. Então, galera, antes da gente começar, aperta aí no like, tá bom? Deixa o teu like aí pra mim, se inscreva no canal que ainda não é inscrito, ative o sininho, porque assim você não vai perder nenhuma novidade que entra, né? E não deixa de me visitar lá no blog também, vocês sabem que o blog é um complemento aqui do canal. Quando eu mostro produtos, faço maquiagens, eu deixo tudo discriminado lá, porque assim vocês podem pesquisar sobre os produtos sempre que vocês quiserem. E passem lá no Instagram, me visitem lá no Instagram também, os posts lá são diários e tem muita coisa legal. Vocês sabem que o meu canal lá no Instagram, ele é muito diversificado, eu falo um pouco de tudo, maquiagem, passeios que eu faço aqui na Itália, receitas italianas, moda que tá rolando por aqui, produtinhos. Então passa lá também, que eu vou ficar muito feliz de te ver por lá, ok? Bom, então vamos lá, vamos começar esse vídeo, né, gente? Eu queria contar para vocês um pouco de algumas curiosidades, como funcionam algumas coisas aqui na Itália, né? Então vamos começar pela cidadania dos filhos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas um filho de um casal que não é italiano, por exemplo, vem um casal de brasileiros morar aqui e depois de um tempo eles têm um filho. Esse filho, gente, não vai ser italiano. Vocês sabiam disso? É porque a Itália não é como no Brasil. O Brasil, a cidadania é adquirida por território. Se você nasce no Brasil, não tem problema que teus pais não sejam brasileiros. Eles podem ser de qualquer nacionalidade. Mas se você nasce no Brasil, você é brasileiro. Aqui não, aqui a cidadania passa de filho para filho, é uma herança, vamos dizer assim, sanguínea, uma herança sanguínea. Então, se um casal de brasileiros vem morar aqui, ou qualquer outro estrangeiro, né, e o filho nasce aqui, saiba que ele não vai ser considerado italiano. E isso é curioso, né, gente, porque conversando com outras pessoas, já me disseram, até já me contaram que alguns brasileiros vão para os Estados Unidos, assim, quando está perto do nascimento do filho, só para o filho ter a cidadania americana, né? Então, quando a mulher está grávida e está faltando assim um mês para ter o filho, 2 meses, vai para os Estados Unidos, o filho nasce lá e é americano, porque os Estados Unidos é como o Brasil, é territorial, né? Aqui na Itália não rola, né? Não pensem que podem fazer isso, porque não é assim. É uma herança sanguínea. E já com casais mistos, que é o meu caso, né? Que eu sou brasileira, casada com um italiano. O meu filho nasceu aqui na Itália, então ele é italiano. É considerado italiano, né? Ele tem a dupla cidadania, porque eu fiz questão, meu marido também, né? Dele ter também a cidadania brasileira. Como é filho de brasileiro, ele tem direito à cidadania. Então ele é ítalo-brasileiro, ele tem as duas cidadanias. Mas ele nasceu aqui, como o pai dele era italiano, ele também é italiano. Mas se o meu marido fosse brasileiro como eu, ele não seria italiano, ele seria brasileiro. Isso daí é uma curiosidade, né, que não sei se vocês sabiam. E com relação também, sempre às crianças, né, eu vou falar um pouquinho da escola, como é a escola, como funciona, né. Bem, as escolas públicas, eu vou falar da escola pública, que é aquela que eu tenho experiência, né. Meu filho, desde que foi para o jardim da infância, sempre escola pública. O ensino aqui, a qualidade é muito boa, né? Eu às vezes falando com amigos no Brasil que têm filhos em colégios pagos, colégios bons, e eu vejo que o nível do ensino é igual, se não até melhor aqui. Eu já digo por quê, tá? Então, eu acho que o ensino é muito bom, é muito forte, tem uma qualidade ótima. E você não paga nada por isso, inclusive você não paga nem os livros,
porque em cada início de ano letivo você recebe um voucher. No início era assim, você recebia um voucher e você ia na livraria, que tem um convênio, vamos dizer assim, com a rede pública de ensino, e lá você pegava os livros. Agora você nem precisa mais desse voucher. Chega perto assim do início das férias, você vai em uma de tantas livrarias, né, que tem esse convênio com a rede pública de ensino. Você vai lá, você dá o nome do seu filho, você mostra o código fiscal e diz, olha, ele vai para a série tal. E aí a pessoa já sabe os livros, você nem precisa dar nome de livro nem nada. A pessoa da livraria já sabe quais são os livros para aquela série, né? E aí então ele reserva para você, deixa o nome do teu filho lá, reserva, e depois de alguns dias você vai lá pegar o livro e você pega todos os livros, né? Para vocês terem uma ideia, esse ano meu filho teve 16 livros, e foi tudo de graça, né? Assim, fui lá na livraria, fiz todo esse processo que eu falei para vocês, fui lá, peguei os livros e ele está usando os livros, né? Em todo início de ano letivo, né? Você recebe um boleto que você paga para essas despesas, assim, ajudando um pouco, porque é uma despesa, assim, simbólica, né? Imagina, 16 livros, você pagaria por 16 livros R$ 27,50, que é o valor que a gente paga, né? R$ 27,50 por 16 livros, não existe, né, gente? Só um livro, de repente, seria quase esse preço. Então, por isso que eu digo que é um valor, assim, simbólico. A escola pede esse valor para essas pequenas despesas, compras de livros, reposição de giz, de apagador, essas coisas, R$ 27,50. E depois, o que você paga na escola, né? A escola em si você não paga. O que você vai pagar é a alimentação, mas aí também é opcional. Se você quiser que o teu filho coma a comida que você faz, você prepara a marmitinha dele, ele leva, e na hora do almoço ele come a tua comida, a comida que você preparou. Se você prefere que ele coma na escola, aí você tem que pagar uma mensalidade, vamos dizer assim, por aqueles dias que ele vai comer na escola. Então não conta sábado e domingo, porque sábado e domingo não tem aula, né? E sempre que tem feriados também, aqueles dias não contam. E se a escola tiver algum problema, nesse período, por exemplo, que começou o Covid no ano passado, né? Eles fizeram aulas online durante os meses de março até junho. E nesse período, claro, isso não foi cobrado, porque eles não comiam na escola. Então é de acordo com os dias que eles comem na escola. Então essa mensalidade, ela pode variar de de mês para mês, dependendo de quantos dias o teu filho comeu. E dias que o teu filho falta à escola por motivo de saúde ou por outro problema qualquer que tenha, que não pode ir, ele também não vai pagar esse dia pela alimentação, né? Então varia, esse valor varia de mês para mês. E o que mais você paga? Por exemplo, laboratórios, eles fazem muitos laboratórios, laboratório de música, laboratório de motória, né? E quase todo mundo adere, mas também é uma coisa assim opcional. Se você quiser que teu filho não faça, você não paga, e ele não participa. Só que é chato, né? Acho que quase 100% todo mundo aceita, porque senão naquelas horas que a criança está fazendo, por exemplo, aula de música, o teu filho vai ficar lá, né? Sem fazer nada, jogado lá de lado, né, coitadinho? Então, quase todo mundo adere. Mas também são preços assim, bem simbólicos, tipo, sei lá, 15 € pelo ano inteiro, pelo ano letivo inteiro, né? Quer dizer, nada que te deixe assim mais pobre, né? E outra coisa que eu acho bem legal também é que depois da terceira série, né, como aí no Brasil a gente chamava primeiro grau, agora acho que mudou esse
esse termo, né? Mas eu tô meio por fora aí de como é no Brasil, então vou falar como era no meu tempo, né? Na terceira série do primeiro grau, você começa a ter aula de inglês com um professor nativo. Também é uma coisa opcional, mas eu volto a repetir, todo mundo adere, porque se a classe toda faz, né, teu filho fica lá sozinho, sem poder fazer, nenhuma mãe faz isso, todo mundo. Então, geralmente no início do ano letivo, as professoras perguntam, vocês vão querer fazer e tal, e a maioria geralmente ganha dizendo que sim, mesmo que tenha um ou dois que diga que não, que é raro, nunca aconteceu, pelo menos na classe do meu filho, todo mundo adere, né? Então, isso é muito legal, porque o teu filho sai realmente com o inglês preparado. Por isso que eu digo, né, que eu disse no início, fazendo uma comparação das escolas privadas do Brasil, boas escolas privadas, eles têm o mesmo nível de ensino aqui na rede pública, se não melhor. Se não melhor por isso, porque no Brasil você paga uma escola privada cara, e se o teu filho quiser fazer algum curso de língua, ainda tem que pagar por fora, né? Tem que fazer um curso fora, né? Como tantos que existem aí no Brasil, CCAA, o ISAD, cultura inglesa, né? Eu, por exemplo, fiz cultura inglesa quando eu morava no Brasil, né? E era adolescente. Então, quer dizer, e aqui já está incluído na escola, na própria escola. Então, por exemplo, meu filho tem um professor nativo, ele é americano, e ele só fala em inglês, ele nem sabe falar direito italiano. Tanto é que a professora de italiano, né, ajuda ele na hora da aula dele. E essa professora de italiano, ela dá aula de italiano e dá aula de inglês também, né? Então tem o inglês, assim, vamos dizer, tradicional da escola, e ainda tem esse inglês que é ensinado por um professor de língua nativa. Então a professora fica com ele, ajudando, né, a ele entender o que as crianças estão falando, porque ele fala pouco italiano, ele é próprio americano e só fala inglês com as crianças. Então as crianças saem com um nível de inglês muito bom da escola, muito bom. E eu sei que mais pra frente, acho que aí já é no ensino médio, né, no segundo grau, como era aí no Brasil, como era chamado aí, no segundo grau eles já vão poder escolher uma outra língua além do inglês. Mas aí eu ainda não sei se é com professor nativo ou não. Eu sei que tem essa possibilidade de uma segunda língua, né? Mas, por exemplo, o meu marido, quando estudou, né, na época dele, ele fez inglês e fez francês. Então ele sabe falar francês, ele sabe se virar, né? Entende tudo de francês, ele vê a TV francesa e entende tudo. Ele vai traduzindo para mim, que eu falo para ele, eu não estou entendendo nada. E ele vai traduzindo, né? Agora, para falar tá um pouco enferrujado, porque não é uma língua que a gente usa muito aqui, né? Então, assim, para falar ele tá um pouquinho enferrujado, mas ele entende tudo, entende muito bem o francês. Então, a escola aqui tem um nível de ensino muito bom. E essa aula de inglês extra, vamos dizer assim, com o professor nativo, você também paga à parte, né? Mas também não é nada assim caríssimo como é no Brasil. A gente paga cerca de 30 € pelo ano inteiro, né? A classe inteira paga 30 € pelo ano letivo. Então também é bem legal, gente, né? Teu filho sai preparado realmente. O ensino é forte e você ainda sai aí com um inglês muito bom, um inglês tão bom quanto os feitos aí no Brasil, né? E depois, mais pra frente, ainda vai ter a opção de estudar um outro idioma que você pode escolher. Na época do meu marido que ele me conta, né? Na época dele você podia escolher entre o francês, o espanhol e o alemão, né? E agora não sei, agora acho que até o chinês entrou nessa, porque a China tá ficando importante no mundo, né? Na economia do mundo, e muita gente quer aprender chinês. Meu filho às vezes fala, mãe, se tiver chinês eu quero aprender. Então é isso, né? A criança sai muito bem preparada. Bem, eu acho que de escola eu falei tudo. Agora eu vou falar um pouco sobre o médico de família, como é que é o médico de família aqui na Itália. É uma coisa que eu acho muito bacana,
é muito interessante porque quando você vem morar na Itália, você tem que fazer o Codice Fiscale, né, que seria mais ou menos pra gente aí o que é o Código Fiscal, né, do Brasil. E aí, com ele, você tem direito a ter a terceira sanitária, que seria o cartão do SUS, vamos dizer, como é no Brasil. Tá fazendo essa comparação só para vocês entenderem. Vocês teriam a carteirinha do Sistema Unificado de Saúde aqui da Itália. Com isso em mãos, vocês vão em qualquer ASL, se chama ASL, qualquer ASL mais próxima da sua casa, e você escolhe um médico. Você escolhe um médico que é clínico, ele é clínico geral, esse médico, né? Então você escolhe o seu médico e todo problema de saúde que você tiver, você vai no consultório desse médico, esse médico clínico. E aí ele te examina, né? Se ele puder resolver, se ele vê que é uma coisa assim que ele pode resolver, ele vai te prescrever os remédios, né, que você tem que tomar, vai te passar exames, enfim. Se ele achar que é uma coisa muito específica, ele vai te encaminhar para a especialidade que você está precisando, né? Então, ou seja, eu vou no meu médico de família e falo, olha, eu tô com uma coceirinha aqui nesse braço e não tá passando de jeito nenhum, tá ficando muito vermelho, eu não sei o que é isso me dá de vez em quando, tô fazendo um exemplo, né? E aí ele vai dizer, não, você tem que ir num dermatologista, é melhor você ir num dermatologista que ele vai ver com precisão o que é isso, né? Aí ele vai te prescrever e com aquele papel que ele vai te dar, com aquele pedido para você passar no dermatologista, você vai marcar o dermatologista aonde você quiser. Você pode marcar na rede pública quanto na rede privada, não tem problema, né? Então você escolhe. E isso eu acho bacana, né? Eu acho bacana porque você vai ter sempre um médico de referência. E ele é que vai te dizer se você precisa ir para um especialista ou se ele pode resolver o problema. Ele é um clínico geral. E a parte privada, gente, quem pode, por que não, né? Por exemplo, o trabalho do meu marido, ele tem, não é bem um plano de saúde, né? Porque o plano de saúde você fica preso àqueles médicos do plano de saúde. Então, no trabalho dele não é bem assim que funciona. Você pode escolher qualquer médico da Itália que você quiser. Qualquer médico, qualquer especialidade, não importa. Então você vai nesse médico, né? E aí você paga. Ele vai dizer, minha consulta é 200 euros. Vamos fazer a hipótese. 200 euros. Aí você tem duas possibilidades. Ou você vai e paga os 200 euros e depois com a fatura que o médico te der, você encaminha, né, para Prev Medical, que é como se chama aqui, é uma previdência médica, né? Você encaminha e eles te reembolsam 70% do valor da consulta, né? Você pode fazer assim, ou então, antes do dia da consulta, você já entra em contato com a Prev Medical e diz, olha, eu vou no médico tal, ele me cobrou 200 euros, e aí eles vão preparar lá uma documentação, um papel que vão encaminhar para esse médico, e quando você chegar na consulta, você só vai pagar os 30%, né? Mas quando a gente usa a rede privada, a gente prefere pagar e depois com a fatura pedir o reembolso, porque é mais rápido, né? Às vezes, pelo outro sistema ainda demora, às vezes o Prev Medical demora a mandar esse papel e às vezes pode passar do dia da consulta, né? Então a gente prefere, a gente acha mais prático pagar e depois pedir o reembolso. Então a rede privada, para nós aqui em casa funciona assim, porque onde meu marido trabalha ele tem direito à Prev Medical que funciona assim. Eu não sei os outros tipos que existem aqui na Itália, mas eu acho também muito cômodo, porque você não fica preso a médicos de plano de saúde, como é no Brasil. Eu posso ir em qualquer médico que eu quiser da Itália, né? Então eu pego informação, as pessoas me dizem, pô, esse é bom, como aconteceu com o meu ginecologista.
Quando eu fiquei grávida, por exemplo, né, eu conversando com amigas, elas me disseram, vai nesse que ele é muito bom. E ele se tornou o meu ginecologista, me acompanha já praticamente desde que eu tive meu filho. Praticamente não, desde que eu tive meu filho, até antes um pouco. Porque quando eu fiquei grávida, eu já me consultava com ele. Então, é bom porque você fica livre de escolher o médico que você quiser. Eu acho bem legal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já sabe, né? Não esquece de ir embora e não deixar o like aqui pra mim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.